E aí as pessoas desconhecem esse requisito e aí acabam recebendo o benefício indevidamente. O INSS tende a cobrar o que foi recebido de forma indevida. Então, é algo que a população também desconhece. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host apresentadora deste podcast do Grupo Chave Mestra, que é o Chave Mestra Podcast. Eu sempre entrevisto aqui pessoas incríveis, por quê? Porque eu falo que cada escritor tem uma incrível história. A história é muito individual, por mais próxima que se pareça, né? É uma questão financeira, é uma questão de saúde, é uma questão de família, é uma história, enfim, muito próxima, mas ela é muito individual, porque a dor, ela pode parecer a mesma, mas ela é bem enfrentada de diferentes formas por cada pessoa. E os desafios também, dores, desafios, as questões, é o mesmo. É enfrentado por cada pessoa de uma forma. E por isso que a gente fez um livro onde a gente tinha escritoras que cada uma com a tua história falassem do mesmo propósito, que era fazer acontecer. Elas fazem acontecer. Mulheres que inspiram e transformam, volume 2, fala exatamente isso. Cada uma, no seu momento, no seu tempo, da sua forma, fizeram acontecer. Mulheres que entenderam que dependia delas, que não adiantava elas olharem para o lado, que não adiantava elas ficarem na mesma ali e se vitimizarem. Não, elas foram lá e fizeram acontecer. É claro que muitas que falam aqui nessa mesa não é fácil, mas é aquele velho ditado: escolha o seu difícil, porque para todo mundo não é tão simples quanto se parece, né? E é com ela que eu estou aqui hoje, ela que ficou, uma foto ficou linda, viu, gente? E ela viu hoje o livro Ah, dela, que é a Suelen Monique Santos, que está aqui ao meu lado hoje. Tudo bom, tudo Suelen? Como que você bem? está? Estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui, receber esse convite para o livro Elas Fazem Acontecer. Estou muito feliz. E nós que nós estamos felizes aqui de recebê-la, porque a gente tem, além da escritora, com, né, a sua história aqui, no escrito aqui, a gente tem agora aqui em vídeo, para que as pessoas também conheçam mais de perto o escritor, né? Com certeza. E você tinha esse sonho de escrever? Como é que foi? Eu não vou dizer que eu tinha um sonho, porque eu acreditava que não fosse possível. Nossa, Então, ter um sonho é você acreditar que é possível. E quando você tem um sonho, você batalha, você corre atrás até você conquistá-lo. Então, hoje, eu falo muito sobre a minha história no Instagram. Então, o meu Instagram já é um livro da minha história. Já tem vários recortes sobre a minha trajetória lá, tanto pessoal quanto profissional. uhum, Então, não era um sonho escrever, ser escritora, porque eu não colocava em prática, eu nunca busquei. Então, eu recebi o convite e fiquei muito surpresa. Nossa, eu, escritora, escrever um livro, não sei nem por onde começar. E aí, eu aceitei o convite e executamos e estamos aqui. E demorou para, depois que você recebeu o convite, você recebeu o convite de quem? Você lembra? Não, do executivo? Eu fui através da revista, Tá certo. foi Nilda? Acho que foi através de Nilda Entendi. que eu Porque daí ela recebi. trouxe vocês Isso, ela para o fez o projeto. convite da revista, eu topei o convite da revista e aí depois, através de conversas, Que ela legal. falou: eu acho que a sua história se encaixa perfeitamente no livro Elas Fazem Acontecer. Ela me fez o convite um dia, no outro dia, eu falei, eu preciso de um dia para pensar, porque eu Olha só, imaginei, devido à minha correria de trabalho e para um lado, para o outro, como é que eu iria conseguir ter sentar, ter um como. tempo para executar, né, para falar, porque a gente às vezes não sabe nem o que colocar. E aí eu levei um dia para pensar e aí aceitei. Ótimo. E a Suelen, na verdade, a gente já começou o bate-papo, porque eu falei que aqui é assim, o bate-papo informal, mas eu tenho que apresentar minhas escritoras também, né? A Suelen, ela é advogada há 5 anos aí, já está indo para os 6 anos, né? Já. Com especialização em direito previdenciário. É uma área pela qual desenvolveu um forte compromisso em ajudar as pessoas a garantir seus direitos. Ela também fala que a trajetória profissional não foi fácil,
situações colocaram à prova sua resiliência, desde a matrícula na faculdade até os primeiros passos na advocacia. Mas, com coragem, transformou as dificuldades em realizações. E hoje, olha para trás e vê que todo o esforço valeu a pena. Então, conta um pouquinho aí pra gente, Suelen, como que foi para você iniciar a faculdade? Que já começou, né, a questão ali, né? Ou um pouquinho antes, que, né, com certeza teve os desafios lá da infância, da adolescência. Os meus desafios iniciaram por uma questão de limitação ambiental, pelo ambiente que eu estava, pela localização que eu morava. Eu morava em um distrito que é considerado como zona rural. Inclusive, eu tenho hoje um escritório nesse mesmo lugar, onde eu ajudo a comunidade lá, através dessa área de atuação, né, que são os benefícios previdenciários. E aí, eu me sentia muito limitada em me desenvolver profissionalmente assim que eu concluí o meu ensino médio. Então, eu acredito que as dificuldades já iniciaram com as barreiras sociais, com a localidade, com a questão ambiental ali do meu ambiente, onde eu estava inserida. A maior dificuldade foi a matrícula da faculdade, porque eu venho de uma família onde meus pais são trabalhadores rurais, e aí a questão que eu estava falando de eles não terem uma rentabilidade mensal, eles não terem um trabalho fixo, ter aquela renda certa de poder se organizar economicamente para manter uma filha numa universidade. Então, eu fui financiada, a minha faculdade foi financiada pelo financiamento do governo. Me mantive durante os 5 anos de faculdade sendo financiada através desse financiamento, que se não fosse esse financiamento eu não teria condição de meus pais pagarem uma faculdade particular. E aí você pode dizer, mas você poderia ter se esforçado um pouco mais, até constou esse detalhe no livro. As pessoas tendem muito a julgar, né, a vida do outro e pensar assim, mas se você poderia estudar um pouco mais e tentar uma faculdade pública, uma universidade pública. Eu venho de um ensino de escola pública, que infelizmente não é um ensino, né, tão bom. Então, eu já não vinha de uma escola, de um estudo de ensino médio preparada para a universidade, para ter um diploma, era só para me formar. Então, realmente, eu não tinha uma base educacional muito boa para me inserir. Eu tentei algumas universidades públicas, não passei. Tentei, não consegui. E aí, continuei estudando e fiz uma faculdade particular, mas no momento que eu passei na faculdade, eu precisava de questões financeiras para suprir a mensalidade. Foi aí onde eu corri para um lado, corri para o outro, detalho isso no livro, falando como eu consegui conquistar e executar a matrícula da minha faculdade, que inclusive quem pagou a minha primeira matrícula foi um amigo da família, que foi lá, pagou o primeiro mês da matrícula, porque eu precisava da matrícula para levar a matrícula para o banco para efetuar o financiamento estudantil do governo. E aí, as dificuldades já começaram aí. Eu consegui virar a chave, virar a minha mentalidade. Eu consegui não me ver ali naquele local que eu estava. Eu não queria simplesmente um emprego, eu não queria simplesmente ter uma carteira assinada. Eu queria ir além do ensino médio. Então, depois de superado a minha mentalidade, a minha virada de chave na minha mente e perceber que eu queria estudar e ir além do ensino médio, foi uma dificuldade me matricular na faculdade. Conquistei a matrícula, mas ainda assim as dificuldades, elas continuaram, né? Com o estudo de nível superior, saí do interior, saí da roça para estudar na capital. Minha irmã já morava lá, então eu morei com a minha irmã. E aí, não só na casa da minha irmã, morei na casa de uma tia, morei na casa da avó, né, do meu marido, morei na casa de um, na casa de outro, aquela coisa de você ter que ir para a capital estudar e onde estivesse morando de favor, você tinha que morar porque era uma necessidade. Porque as pessoas que não têm essa... Te cortei, mas para acrescentar aí, porque as pessoas que estão vendo a gente, às vezes que não têm essa realidade, acham que é muito fácil. Muito fácil, né? Justamente. Conta então um pouquinho como é que era. Quando você ia de casa em casa, você estava nessa época, você sempre teve isso, Sueli? Essa coisa de, não, eu sei que é necessário fazer isso e eu vou fazer? Sim. Ou batia aquele desânimo às vezes, ou não? Não, nunca pensei em desistir. Tanto é que por muito tempo eu utilizei nas minhas agendas físicas de trabalho escrito desistir não é uma opção. Ótimo. Eu usava muito essa frase na minha mentalidade, eu internalizava. Eu não tenho opção, eu não tenho plano B. Eu não tenho segunda opção. Então, desistir nunca seria uma opção. Então, se eu precisasse morar onde precisasse morar, eu morei, em um período eu morei numa kitnet de aluguel, uma casinha bem pequenininha, não tinha janela. A casa era um cheiro de mofo terrível, porque não tinha ventilação. E eu persisti. E
pensa-se que peguei o diploma, venci na vida. Aí é onde há novos enfrentamentos, novas dificuldades. O mercado de trabalho não é fácil. A gente tem que batalhar, tem que inovar, tem que ter estratégia, tem que ter uma mentalidade além, né, do que o mercado de trabalho já tem. Porque a cada fase da nossa vida são novas batalhas. Eu não acredito que as batalhas elas acabem nunca, né? São novas fases, novos sonhos e tudo isso necessita que a gente desenvolva, né, nova capacidade de enfrentar as dificuldades. Ótimo. A gente fala ótimo no sentido de que é isso, né? Não adianta a gente entregar para o outro aquilo que está nas nossas mãos, né? E aí você podia se vitimizar por muitas vezes, né, doutora? Porque eu chamo de doutora aqui, né? Porque é isso, né? Nossa escritora, mas também doutora. Mas é exatamente isso, podia se vitimizar. Porque, é porque eu não tenho condição, porque a escola não tem estrutura. E realmente a gente sabe que não tem mesmo, gente. Não é uma realidade. A gente está comparando São Paulo, que mesmo assim ainda tem um problema, uma questão muito desafiadora na educação. Mas a gente está falando do interior ainda, do Nordeste mesmo, do né? Nordeste, que você Bahia, veio da Bahia ali. Então, você estava ali. Quer dizer, a realidade é muito diferente, porque é muito fácil, né? Quem tiver... Você até fala sobre isso, as pessoas de falarem. Então, a gente fala aqui também no podcast. É muito fácil a gente, estando, né, em outras localizações, outras localidades, falar. Né? Então, vamos primeiro cortar isso, né? Para depois a gente entender que tem que querer, porque ela também poderia... né, se vitimizar e não fazer. Sim. E eu vejo que você fala isso aqui, não só no livro, mas eu tomei a liberdade de ir lá no seu Instagram, porque estava aqui no livro, Suelen, é com M, tá, gente? Então, é Suelen, com M, ponto ADV, de advogada ou advocacia, né? Aí, eu fui lá e ela fala muito disso, né? Ela fala, além, claro, de toda a tua atuação como advogada, que você diz ali contra o INSS, de previdenciarista, advogada previdenciarista que muda vidas através da concessão do benefício do INSS. Mas você também fala muito disso, né? Da pessoa se posicionar, porque não adianta ela esperar. Justamente. Né? O conteúdo que você traz na internet, você também ajuda muitas pessoas que estavam lá como você, de repente, sem rumo. Verdade. E não sabem, não conhecem, desconhecem dos seus direitos, né? Verdade. E no Instagram, eu não só alcanço clientes que podem me encontrar e me utilizar como instrumento para a concessão de um benefício. Mas através do Instagram, eu também alcanço jovens que não se cansam de falar, como hoje o meu direct mesmo tá cheio de mensagens dizendo: você é uma inspiração para mim, porque eu vejo de onde você vem, o Instagram tá aí mostrando toda a sua trajetória e você me inspira porque eu vejo que para você não foi fácil, mas você não desistiu. Você me inspira porque eu vejo que você diz, vamos, é por esse caminho aqui. Não adianta você ficar só dizendo, mas isso aqui tá difícil, por esse caminho não vai, porque eu tive muitas barreiras para existir, muita limitação. Eu tive limitação social, eu tive limitação econômica, eu tive limitação de ser uma menina da zona rural que foi para a capital, que se perdeu de ônibus porque não sabia andar de ônibus. Precisou andar de ônibus durante o período da faculdade, subindo, descendo, indo para o lado, estagiando, esquentando almoço no estágio. Quando não dava para esquentar, comia a marmita que trazia de casa esquentada às 7, 8 horas da manhã e comia meio-dia. Então, a gente pode focar em tentar solucionar aquele problema, aquele impedimento, aquela barreira. Fica parecendo que para mim foi fácil, que eu encontro hoje no Instagram. Mas quem já me acompanha há mais tempo, que pode voltar lá, porque está materializado lá. Eu fiz questão de deixar tudo lá, até para eu mesma, em qualquer momento da minha vida, eu voltar e dizer assim, eu preciso reviver isso aqui, porque às vezes a gente chega em certo lugar que às vezes a gente esquece. A gente se acostuma. E a gente não percebe que a gente está vivendo tantos e tantos sonhos já realizados, como, por exemplo, estar aqui para mim, né? É a realização de um sonho, mas é de um sonho que eu nunca tive, porque para mim isso aqui era algo impossível. Estar em São Paulo, num projeto, num podcast, escrito um livro sobre a minha vida. Então, foi abrindo portas, né? Foram portas e oportunidades que vieram até mim, mas que eu não fiquei em casa também sentada esperando. Eu abri elas através de me posicionar no Instagram, através de não ter vergonha de falar sobre o meu trabalho, que foi através disso que pessoas me encontraram, viram o meu trabalho e quiseram
né, expandir através de um livro e através até aqui do podcast falando ainda dessa história para poder inspirar outras pessoas. Ótimo. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, do que tem no livro, embora a gente está falando já meio que resumido, mas e o que a gente pode contar, né, Suelen? Porque Claro, senão a gente dá muito não pode contar spoiler. spoiler. E aí ninguém compra o livro, não pode não. Mas eu Não. tenho certeza que as pessoas vão querer sim, porque é bem diferente quando você... Primeiro que eu amo o livro físico, né? Eu acredito também. que você consegue absorver melhor. Para mim, estou falando como jornalista, como pessoa que gosta de ler, eu prefiro aqui. Mas mesmo assim, você falando para mim todos os detalhes, eu vou querer ler, né? Mas tem coisas que a gente pode divulgar. E você falou muito disso, primeiro semestre, da sua prima. Você fala do diploma na mão depois, e agora o que eu vou fazer? Então, conta o que a gente pode dar de spoiler. Pronto. Eu conto, de fato, né, a minha trajetória desde morar no distrito de Quissé, como eu saí de lá, a matrícula da faculdade, a dificuldade para me matricular, matrícula realizada, e agora quem vai pagar as mensalidades. Uhum. Eu falo sobre como eu consegui, né, o meu financiamento. O diploma na mão, o desespero bate, porque você pensa, e agora, cadê o dinheiro para pagar o aluguel de uma sala comercial? E onde eu vou atender os meus clientes? E quem vai servir o cafezinho? Como eu vou remunerar uma secretária? Como eu vou montar um negócio? E aí eu fui indo, trabalhando de casa, atendendo meus clientes na casa deles, né, para tentar construir de fato uma empresa como eu tenho hoje, os meus negócios. Então, eu trago no livro essa trajetória, né, essa jornada pessoal e profissional até alcançar o diploma e, para além disso, como eu construí o meu negócio e como hoje, eu sempre digo, sucesso é algo muito subjetivo. Alguém pode ter sucesso, achar que venceu na vida e tem sucesso porque construiu uma família. E alguém pode construir um pequeno negócio que era o seu sonho de vida e achar que tem sucesso. Então, no livro eu falo como eu alcancei o meu sucesso, o que para mim é sucesso, que é manter o meu escritório, ter passado, inclusive, por um período de pandemia, onde eu já estava formada e já tinha um escritório, já tinha aluguel, já pagava funcionárias. E me mantive de pé, estou aqui até hoje, mantendo os meus negócios abertos e sendo lucrativo. Sim, e é aquilo que você falou, né? Você se posicionou lá atrás, não é assim da noite para o dia, você se Não. posicionou para ter a história que você tem hoje, e ela também não termina aqui, né, doutora? Sim, com certeza. Ela só está começando, a gente está falando de um resumo do livro, um resumo não, né, de um trechinho só, do livro, que conta um pouco da tua história até aqui. Isso. Né? Mas é o que eu ia te perguntar primeiro, em quem você se inspirou, assim, acredito que lembrando da tua história não todo, mas quem você dedica o livro também. Mas a partir daqui também tem novas histórias, novos projetos que de repente Sim. não está no teu sonho também, como não esteve Isso. escrever um livro, que você nem imaginava. Não. Que por mais batalhadora que fosse, que estivesse ali trabalhando, que estava ali focada no que precisava, que não é só esperar, aguardar, né? Que não vai cair do céu. Mas mesmo você sendo batalhadora, guerreira, você não estava nos planos escrever um livro. Isso. E eu acredito que o livro abre portas ainda Sim. mais. E você acredita nisso, que agora, a partir de agora, vão ter outras histórias que você Sim. também não sonha? E conta também um pouquinho dessa dedicação. Para quem que você dedica esse livro? O livro eu dedico à minha família, né? Porque são as pessoas que eu falo no livro, é sobre a minha família. E aí, quando a gente fala de família, a gente se emociona, né? Eu não posso nem me emocionar, porque eu ainda tenho um lançamento. Tem maquiagem aí, né? Pra fazer o retoque. E tem bastante o que chorar ainda no lançamento. É verdade. Então, eu dedico à minha família. Eu fui criada pela minha avó. Eu cito ela no livro. Ela já é falecida, faleceu em 2011. Eu entrei na faculdade em 2014, então ela não me viu, né? Entrar na faculdade, me formar. Então, em especial, eu dedico a ela porque ela praticamente me criou. Eu, criança, morei com os meus pais, mas como ela perdeu meu avô de forma muito precoce, ela ficou sozinha. Então, eu e minha irmã foi morar com ela e eu fui atrás da minha irmã. Então, eu não ia ficar sem minha irmã, fui morar com minha avó, nós duas fomos morar com ela. Então, de certa forma, minha avó terminou de nos criar na parte principal da nossa vida, que foi a adolescência. E aí, minha avó pedia muito para eu estudar. E não falando assim de uma forma negativa para os meus pais,
Mas a minha mãe estudou até a 7ª série e meu pai até a 4ª. Então, eles não tinham aquele incentivo de vida, aquela ideia de estude, em que pese meu pai tenha trabalhado muito na roça, né, e trabalha na roça e tudo mais. Eu não via essa ganância de vida em mim, da parte deles, de estudar, estude, opte por ter outra vida, algo desse tipo. Eu via muito isso. O meu exemplo era minha avó. Ela pedia estude, não dependa de ninguém, tenha sua independência financeira, porque nessa parte de ter esses incentivos, eu já morava com ela, então eu ouvia isso dela. Então, em especial, eu dedico a ela porque eu cumpri tudo que ela me pedia, eu me formei, eu virei a mulher independente que ela queria que eu me tornasse, e dedico aos meus familiares, ao orgulho que eu tenho dado aos meus pais, por ter seguido sendo uma pessoa idônea, uma profissional honesta, né, uma pessoa leal. E a minha irmã, ao meu marido, né, que é o meu parceiro, que está ao meu lado, que está aqui hoje, que não sai do meu lado sempre, que me apoia muito, é muito importante, porque quem a gente está ao nosso lado é quem nos faz, né, acreditar também nos nossos sonhos, e ele acredita muito nesse meu potencial. Às vezes até mais que eu, apesar de que eu acredito, mas a gente tem que ter esse incentivo, né, de dizer, vá mesmo, faça, você é capaz. E depois de escrever o livro, eu acredito que eu já posso começar a sonhar sobre coisas extraordinárias, porque isso aqui para mim é algo surreal. Muito, muito extraordinário estar aqui em São Paulo a negócios. E hoje eu posso sonhar realmente em me tornar. Eu já tinha essa concepção de que a gente se torna o que a gente quer ser. Então, o livro eu tenho certeza que vai abrir muitas outras portas, quem sabe até novos livros. Um livro até contando a história com mais detalhes. Um livro solo agora? Um livro solo, né? Vamos pensar em novos sonhos. Ótimo. E eu queria que você me falasse também um pouquinho do trabalho que você faz, né? Na região que você está. É muito complicado quando a gente tem situações em que as pessoas não desconhecem dos seus direitos. Primeiro que a gente está falando aqui não só de localização ali, de onde você está. Estou falando num geral. As pessoas hoje, quando se deparam, né, com um advogado, com alguém que vai enfrentar por elas as suas questões, quando você, como advogada, fala para ela, a pessoa, né, muitas vezes fala, não acredito que eu tinha isso, posso receber isso, posso conquistar isso. Isso é muito comum em qualquer lugar para as pessoas que são ignorantes nesse ponto, que desconhecem do que é direito dela. Mas, em específico, onde você trabalha, qual que é a maior questão lá? O que as pessoas desconhecem que você tem ajudado tanto com o teu trabalho, doutora? Pronto. Eu sou advogada, né, especialista em direito previdenciário. Quem não sabe qual é a área previdenciária, é uma área que atua com causas contra o INSS e, através dessas causas contra o INSS, a gente leva a garantia do tão sonhado benefício. E aí, quando eu falo de benefício, eu estou falando da aposentadoria, dos benefícios assistenciais, do auxílio-doença, do salário maternidade, né, de que a mulher, quando está naquele ponto ali, que teve bebê, que precisa se afastar do trabalho, de auxílio-doença, que é o momento quando a pessoa, né, está doente, incapacitada para trabalhar, aposentadoria por invalidez. Mas o ponto, eu até digo que a gente trabalha com diversos benefícios, diversos segurados urbanos, rurais, mas o subnicho do meu escritório é os trabalhadores rurais. Eu venho da zona rural e abri o escritório na zona rural, e o maior público é o público da zona rural. Então, eu já tive situações de aposentar mulheres com 60 anos, e sendo que ela tinha direito desde os 55. Olha. Mas falaram para ela que porque ela recebia a pensão do marido, de morte, pensão por morte, se ela desse entrada na aposentadoria por idade dela, ela perdia o benefício que ela já tinha. E aí ela descobriu que não, e aí quando procurou, ficou ciente de um direito que ela já tomou um prejuízo de 5 anos. Olha. Eu já tive clientes que deu entrada com 57 com prejuízo de 2 anos porque morava com a mãe e a mãe era aposentada e pensionista e ela achava que o fato da mãe já receber 2 benefícios prejudicava o dela e ela não tinha direito a receber o dela próprio. Então, ela demorou de dar entrada porque ela tinha medo até encontrar um profissional especialista, que é muito importante fazer essa análise especializada para garantir o cliente, porque eles são pessoas também
que desacredita um pouco no que a gente fala. A gente tem que validar, tem que provar que, de fato, é da forma que a gente está falando, para que eles acreditem, né, na nossa competência profissional, porque eles vêm muito blindados. Eles Porque vêm talvez com alguém, medo. né, alguém já fez isso muito, já falou, e eles têm aquele trauma de não passar por tudo de novo, né? Justamente. Já terem sido prejudicados, enfim. Justamente. Então, a gente trabalha com essa área. E aí, eu digo, como tá até na minha bio do Instagram, que eu não apenas levo a concessão de um benefício, mas através de um benefício, eu mudo vidas. Através de um benefício, não é só a manutenção da subsistência, porque a subsistência, ela leva dignidade para casa. Então, não é uma mera carta de concessão. É, de fato, uma mudança de vida que gera subsistência e a dignidade das pessoas. E aí, eu canso de receber no escritório não só o tal do pagamento em dinheiro, que é a recompensa do nosso trabalho, mas também a recompensa e a gratidão dos clientes, através do que a gente chama até de honorários de amor. Os clientes chegam com presentes, com alimento, e com galinha, e dão carneiro, um bode para a gente fazer churrasco, pela gratidão, pela gratidão do trabalho que a gente desenvolve. Eu acho que é a intenção de cada um, né? A intenção de cada um por aquilo que você fez por eles, né? Por eles, Pela história que eles têm, a dificuldade que eles têm, e muitos, de repente, já, como a gente disse aqui, já conheceram outras pessoas que, não até por mal, mas pelo desconhecimento fizeram indicações para eles erradas e ou também não sabiam, né? E que eles poderiam se aposentar mais cedo, poderiam ter outros benefícios, né? Isso. E quando chega a doutora Suelen aí para poder, né, abrir a visão, eles entendem, não, eu também quero ser grato, né? Verdade. Por esse trabalho, né? O que é hoje o mais complicado para você, no caso? Eu tô saindo das perguntas, viu, doutor? Porque eu tô vendo como ela fala muito bem. Eu falo, eu não vou ficar só nas perguntas que a gente fala sobre o livro, não. Eu quero que você explique um pouquinho também do teu trabalho, né? Como advogada, nessa questão do INSS. Quais as questões mais complicadas e difíceis aí que as pessoas têm de dúvida, no geral? Não só ali naquela região, mas que você acredita que nem todo mundo sabe. Pronto. Né? Existe muita dúvida com a acumulação de benefícios, né? Existe dúvida se a aposentadoria ela pode ser acumulada com a pensão por morte, independente da natureza, urbana ou rural. Como casos de pessoas que, porque já recebem um benefício, têm medo de dar entrada no outro porque acreditam que não vão ser acumulados. E é uma crença, né? Um equívoco, porque eles se acumulam, aposentadoria e pensão por morte se acumulam. Outra crença muito grande é, doutora, recebo uma pensão por morte do INSS. Se eu me casar de novo, eu perco a pensão por morte que o INSS já me paga em razão do óbito, né, do meu primeiro casamento, que faleceu. É também uma crença, é um equívoco pensar que se a pensão por morte é paga pelo INSS, se você casar de novo, você não perde a pensão. Mas se esse novo matrimônio houver um novo falecimento, você não acumula duas pensões. Você pode optar pela mais vantajosa. Então, pode se acumular pensões por morte e as pessoas acham que não. Pode acumular pensões por morte, não. Pode casar novamente, que não perde o benefício, só não pode acumular as pensões por morte. As pessoas têm muita dúvida também do benefício assistencial, né? Do BPC Loas, que é aquele benefício conhecido que não paga o 13º salário. É um benefício que ele não é definitivo. O governo tende a revisar em 2 anos. E através desse benefício assistencial, que pode ter direito idosos de 65 anos ou pessoas com deficiência, né? Pessoas portadoras de deficiência, esse benefício ele não é pago de forma definitiva e é necessário cumprir o requisito de baixa renda. E esse cumprimento de requisito de baixa renda, ele é revisado pelo governo a cada 2 anos. Então, se a realidade do grupo familiar ela se alterar, o benefício ele pode ser cortado. E, recentemente, o governo cortou 800 mil benefícios porque estavam irregulares. Olha. E aí as pessoas chegam, mas o benefício do meu filho eu pensei que era dele, em relação à deficiência dele. E aí não se atenta que a renda dela, o trabalho que ela formaliza, a carteira que ela assina, ou a aposentadoria que ela passou a obter dali em diante vai impactar nos requisitos do benefício,
porque é um benefício assistencial e o assistencialismo precisa do critério de ser baixa renda. E aí as pessoas desconhecem esse requisito e aí acabam recebendo o benefício indevidamente. O INSS tende a cobrar o que foi recebido de forma indevida. Então, é algo que a população também desconhece. E sobre também, recentemente tivemos um aumento na idade da aposentadoria da mulher. A mulher trabalhadora urbana aposentava com 60 anos e depois da reforma da Previdência, nós só aposentamos com 62. Muito obrigada, viu? Pra quem assinou. Botando a gente para trabalhar a gente vai mais. trabalhar só um pouquinho mais, porque a gente não trabalha mais 2 nada. Eu anos. que tava na luta para chegar lá, já... Não, mas a gente sabe que vai sempre ter as mudanças. Vão ter, e também a gente tem uma outra, um ponto muito... eu não vou falar grave, mas é quase, que a gente nem sabe, né? Quando for se aposentar, como vai estar tudo, né? E se, quando a gente for se aposentar, né? Eu tô com 43, eu fico pensando, a gente faz tantos planos, né? E aquela pessoa que está em casa ali, aquele trabalhador, está ali trabalhando tanto no ideal, e aí vem uma reforma. Justamente. E aí a gente, por isso que precisa de advogados como você, né? Como tantas pessoas que têm tido esse trabalho para nos auxiliar. Isso. Porque quando a gente pensa que, não, eu vou fazer esses pagamentos, eu vou entrar nesse formulário aqui, e aí você está fazendo errado. De repente, você está fazendo de uma forma que você vai se prejudicar. Então, por isso que tem que ter um trabalho do advogado, né? Isso. É por isso que eu digo que é importante a gente se posicionar, levar informação, né? Terceirizar conhecimento. Hoje a rede social é a avenida que as pessoas mais passam. Então, o Instagram, ele não só abre novas portas em questões profissionais, mas eu acredito que o profissional tem uma função social de informar as pessoas, de levar conhecimento para as pessoas ficarem informadas do seu direito. E no momento que o direito chegar, né, o momento em que a idade chegar, que aquele benefício ir de encontro com você não ter tanta dificuldade. Você está preparado e planejado para esse momento tão sonhado. Sim. É para a gente saber o momento certo, né? Para que quando chegar o momento, a gente desfrutar. É isso. Né? E em falar em desfrutar, nós estamos quase caminhando para o fim, mas eu ainda tenho pergunta, viu, doutora? Eu preciso muito que você fale aí para que as pessoas entendam que, assim como está no livro, né? Se você faz parte desse título, elas fazem acontecer, é porque com certeza muita coisa já aconteceu na tua vida. Verdade. E ainda está para acontecer. E uma delas que eu vejo aqui, enquanto ela está falando também, eu estou só olhando aqui o Instagram, né? E você, né? Claro que não é recente, mas de lá de trás mostrando, né? O escritório, tudo que você conquistou e que também talvez não tinha isso idealizado, porque você nem sabia ainda o que faria ali, né? Justamente. E como que é hoje para você um escritório, você ter essa referência de como doutora Suelen, que está aqui, que recebe tantos presentes, que cuida de tantas pessoas, porque a gente fala que é um cuidado mesmo. Porque ser profissional a gente tem muitos, mas aquele profissional que faz aquilo com amor é um cuidado. Justamente. E como que é para você? Como que você vê isso hoje? Quais os planos para o próximo tempo que está chegando aí, 2025, que já está aí, né? Quando o pessoal assistir esse podcast, talvez já esteja em 2025. É verdade. Para mim, é uma realização profissional, né? Ter um escritório. Eu venho de uma família que vem muito de baixo, né? Então, é como eu falei anteriormente, ter um escritório, pagar aluguel, manter uma empresa. Hoje, quando eu piso nos meus escritórios, que eu olho assim, nossa, esses móveis, o funcionário que eu consigo pagar, toda essa estrutura aqui, a manutenção do escritório, né, que depende de questão financeira, de organização financeira, toda a estratégia para manter clientes recorrentes ali no escritório. Então, isso para mim é o significado de sucesso. Então, eu sinto que fazendo acontecer, eu cheguei numa fase da vida que eu posso dizer que eu alcancei o sucesso. Porque eu fiz acontecer e eu cheguei, de fato, aonde eu queria chegar, que é ser independente, manter os meus escritórios. E 2025, nessa nova jornada, eu poderia dizer que profissionalmente eu pretendo expandir cada vez mais o meu escritório,
a minha marca, seja através, né, de escrita de livros, seja através de convites para estar num podcast até em outro estado, saindo do interior, né, da zona rural. E a expansão do meu escritório, da minha marca, e que mais pessoas possam ser alcançadas, né, através do meu trabalho, porque eu acredito, sim, que ele muda vidas e eu acho que seria muito importante. Ótimo. E a gente já falou, se você tinha um sonho, a gente já falou, depois descrevendo, né, para quem que você ofereceu esse livro aí, dedicou toda a tua história, falou da sua avó, de tudo que você passou. E eu queria que também você falasse um pouquinho de como que foi para você escrever. Porque com toda essa bagagem e história, para você chegar lá nas poucas linhas, poucas páginas, teve alguma coisa que ficou de fora e que você fala que você gostaria de ter colocado? Não porque, eu me arrependi, mas que eu vou colocar em uma próxima. O que tem de história aí da doutora Suelen ainda que você acredita que ainda é uma referência de conquista, de desafio? Olha, eu resumi, mas eu consegui falar muita coisa no livro. Quem lê, né, não só todas as histórias que tem aí, mas a minha história de forma resumida, eu consegui falar pouco, mas sobre exatamente o que foi a minha trajetória, né? Sempre tem um detalhezinho ou outro, né, que a gente deixa de contar, talvez até porque a gente não sabe quais as palavras usar para contar, né, a respeito de certos acontecimentos, né, na nossa vida que a gente supera. Mas eu acho que eu consegui trazer um pouquinho de cada detalhe, né, sobre a minha avó, sobre os meus pais serem pessoas que trabalharam na roça, trabalham na roça. Então, acho que eu consegui pontuar bastante coisas, que eu trouxe quase tudo. Então, teve um desafio aí, hein? Foi, diminuí muito lá na contagenzinha, chorei horrores, chorei muito. Legal. Nossa, eu postei até no Instagram, falei, gente, eu não tô conseguindo, postei chorando, me acabando de chorar. Porque, assim, a gente supera, é uma superação, a gente tá feliz por estar onde está, mas revisitar o passado, né? Revisitar uma dor é muito difícil. Eu nem toquei muito aqui em questão de coisas pessoais, até mesmo da minha avó, falar dela dói muito. E quer me ver chorar, deixa eu falar dela, porque aí eu vou chorar muito. Então, assim, eu revisitei muito ela não estar aqui comigo, então é algo que me dói muito, né? E aí eu chorei horrores lendo o livro, lendo o que eu escrevi, revisitando. Chorei por estar muito feliz em estar aqui. Então, foi muito difícil, mas eu consegui, de forma resumida, trazer bem tudo que eu queria falar. Sim. E entender, né, que onde você chegou e esse tempo, e vai ainda muito mais longe, mas que até aqui ela com certeza se orgulharia e se orgulha de onde ela estiver, ela vai olhar e vai falar, ela estudou, né? É isso. Porque é aquele caminho que a gente traça, que a gente, claro, que quer ter eles aqui junto com a gente, para verem aquilo, para virem, né, o que está acontecendo. Mas a gente ter a certeza também de que a gente conseguiu realizar o sonho de muitos das nossos familiares, isso é muito importante, né, Suelen? Verdade, com certeza. E para você, como é que é agora? Passou 2025, tem planos? Você dá palestras? Não, porque eu acho que o escritório já toma muito tempo, né? Olha, eu sou cobrada. Eu tenho demanda. Imagino, quem tem Instagram ativo como o seu. Eu tenho demanda reprimida, né? Como os infoprodutores dizem, acerca de cursos, mentorias. Eu tenho pessoas que chegam para mim e falam, me vende uma mentoria informal, só aceita uma ligação minha para eu conversar, um bate-papo. Porque a gente tem uma virada de chave na nossa vida que às vezes a gente descarregar a nossa experiência, as nossas lutas, porque no Instagram fica parecendo que foi fácil e só a batalha que você tá ali individual, você não vai conseguir. Então, muitas pessoas pedem isso para mim, que eu possa compartilhar minha experiência através de cursos, do que eu faço, através das experiências que eu tenho no meu trabalho e também sobre mentorias. Mas eu confesso que eu nunca consegui executar, né? Talvez eu esteja precisando, de fato, desse empurrão, desse impulso. E aí, se eu pudesse aqui publicamente falar de uma meta... Ninguém aguenta mais que eu fale dessa meta, porque todo ano eu faço essa promessa. Eu já tô descredibilizando. Não, ninguém mais acredita em mim. Não tenho mais credibilidade para falar que eu gostaria de lançar uma mentoria para que eu pudesse, né? Através desse livro aqui... Através do que é que o livro diz? Elas fazem acontecer.
mulheres que inspiram e transformam. Sim. Então, talvez 2025 seja o momento de fazer acontecer e sair essa mentoria, esses cursos, para que eu possa, não só através do meu trabalho, inspirar os meus seguidores, através do meu trabalho, não só transformar a vida dos meus clientes, mas quem sabe Sim. também dos meus alunos e das pessoas que eu venho a mentorar também. Eu consegui fazer com que elas se desenvolvam e mude também a vida delas através desse trabalho. E você tem também um Instagram muito ativo, um perfil muito ativo, né? Eu tava vendo aqui você falando, olha, gente, meu cronograma de hoje, eu acabei de ver aqui o Stories. Ela falando, tal hora maquiagem, cabelo, tal hora almoço, tal hora... E advogada é assim, né? E ela veio aqui e ainda deu um ajuste aqui na agenda, que deu uma atrasada também, a gente aqui, viu? Mas ela tava pontual aqui, já fez os bastidores, os vídeos, já estamos encerrando o podcast. Tá vendo com uma boa agenda ali, bem feita, né? Verdade. Mas você sempre posta isso também para os teus seguidores acompanharem, né? Todo o teu trabalho. Então, por isso que o pessoal também te pede, Eles né? adoram. E eu recebi mensagem. Paga alguém para ficar com a câmera atrás de você. Eu quero make-off de tudo. Mas no lançamento vai ter. Ótimo, que legal. Porque agora a gente tá assim, né? Pra onde vai tem que ter alguém, porque não dá pra gente gravar tudo, gente. Fazer, falar, gravar. Ah, que bom. Fico muito feliz que, assim, que vem, assim, um sucesso incrível. Ela tá puxando o livro, tô puxando dela, viu, gente? Porque é a primeira vez que ela viu o livro. Já então quero ela agarrar pra mim. Quero agarrar pra ela, já tá querendo já vender quero ficar com exemplar. Mas eu quero muito agradecer e te desejar, assim, tudo de bom, muito sucesso, que tudo aquilo que um dia você recebeu lá da sua avó e para que você fosse, eu tenho certeza que ela está orgulhosa de onde ela estiver, ela está ali. E você também se orgulhar de quem você é hoje, eu tenho certeza, porque você nunca desistiu, foi o que você falou aqui para mim. Justamente. Tem muitas palavras, tem muitas pessoas que quando eu entrevisto, eu falo, nossa, eu sempre desanimava, você nunca pensou isso. Não. Então, você é merecedora, sim. Então, que você tenha muito sucesso. Amém. Não que os demais não sejam merecedores, mas você é merecedora porque você está indo atrás. Sim. Você está fazendo oportunidades acontecerem. Isso. E eu tenho certeza que esse também aqui, todo mundo que está lá, ó, na tua região, tu vai querer comprar. Eu já tô falando aqui, ó, já com certeza muita gente mandando direct. Olha, fala comigo, me manda um oi aqui. Então, vai ser uma alegria, assim, enorme para os teus seguidores, para os teus clientes, para a tua família, para todo mundo. E para você, muito sucesso. Amém. Eu quero te agradecer e pedir para você deixar as suas últimas palavras na sua câmera lá, mas te agradecendo em nome da editora Chave Mestra, viu? Porque para a gente é uma honra poder conhecer mais uma história linda. Muito obrigada. Eu agradeço, é um privilégio estar aqui ao seu lado, né? Ter essa oportunidade. E as últimas palavras, a última mensagem que eu deixo aqui, quem me acompanha sabe, eu brinco muito no Instagram, falando diariamente nos meus stories, que para vencer da vida não é de 8 às 18. E dizer que não é de 8 às 18 é dizer que a gente não pode se limitar. Não se limitar no horário, não se limitar na questão de executar os nossos sonhos. Quando eu digo que não dá para trabalhar apenas de 8 a 18, é dizer que quando você precisar trabalhar no seu negócio, você não economize energia. Você não economize ação, agir. Porque as coisas só vão acontecer se você focar mentalmente, mas também agir e executar. E como eu disse, desistir não é uma opção, nunca foi. E eu espero que para quem esteja aqui ouvindo, possa comprar o livro, nos ouça e se sintam inspirados, que é muito fácil chegar na vida de alguém que já conquistou o sucesso ou já conquistou o que queria e achar que foi tudo cronometrado de forma muito fácil e muito simples. Mas na vida de todos nós temos um começo. Quando você chega no topo, parece que não teve um começo. As pessoas acreditam que nós não tivemos um começo. E eu reitero e digo isso todos os dias. Eu tive um começo. E para alcançar tudo que eu alcancei até hoje, foi através de acreditar no meu potencial, mas também não desistir. Porque tiveram muitas barreiras sociais, ambientais e muita barreira econômica. Muita barreira econômica. Eu fui advogada que andei de pé. Não tinha carro. Eu andava de ônibus, com meu notebookzinho no sol, com essas roupas sempre sociais, que eu sempre gostei de me vestir assim. Pode estar calor, pode estar o que for.
Então, eu nunca me limitei. A limitação, ela nunca teve na minha cabeça. Ela só estava no mundo. E aí, através disso, eu consegui superá-las. Ótimo. Falou muito, muito, muito. Eu, assim, ficaria aqui com ela muito mais tempo, mas agora eu tenho que deixar ela embora, porque vai estar no lançamento desse livro lindo. Esse livro que agora, ó, tá cheirinho de novo, gente. Eu falo que vai ser vão ser muitas outras conquistas aí, com certeza, para a doutora. E, ó, Elas Fazem Acontecer, volume 2, Mulheres que Inspiram e Transformam. Daqui a pouquinho ela tá ali no lançamento e eu vou estar... Olha, eu tenho a honra de poder estar ali também como mestre de cerimônias hoje, para poder apresentá-la a todos. E o capítulo dela, 26, que é o Superando, é isso mesmo, Superando as Adversidades para Quebrar um Ciclo. Então, ó, depois... corre lá para você adquirir o seu, que é esse capítulo por Suelen Monique Santos, que é a nossa doutora advogada e que tem um trabalho lindo. Então, conhece também o trabalho... vamos repetir aqui as redes, as mídias, né? O Instagram. Suelen com M, Suelen.adv. Então, corre lá para você conhecer também todo esse trabalho lindo que ela faz. Suelen, muito obrigada. Obrigada. Muito mesmo, em nome da editora Chave Mestra, viu? Obrigada. E vamos encerrar olhando para aquele lado ali, doutora, que é a nossa câmera menor. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente até esse tempo aqui, acompanhando essa história linda de superação. Ela que realmente, ela, ó, faz acontecer. Então, eu quero te agradecer. Corre lá também nos outros episódios para conhecer as histórias de outras pessoas, de outros escritores incríveis. E, ó, corre para adquirir o livro, hein? Com certeza. A gente vai se despedir, mas você continua compartilhando esse conteúdo. Tchau, tchau.